Oi, chapadinhas, tudo bem? Eu quero saber se vocês gostaram do chapadinhas, do apelido carinhoso que eu vou chamar vocês. Vocês já me falam aqui, porque eu vou gravar mais vídeos e aí eu já fico sabendo se vocês se identificaram ou não com esse apelido carinhoso desse primeiro módulo, que é Livre-se da distensão abdominal. Então vamos lá para a nossa aula 2, tá? Na primeira aula eu falei muito o que era distensão abdominal, falei que vários fatores interferem na nossa saúde abdominal. E uma delas que eu falei, inclusive, que é algo que é muito importante, porque que eu treino, faço abdominal, faço 1000 abdominais, faço vários exercícios para o core e eu continuo com aquela sensação de abdômen para frente, tá? Então vamos lá, que é muito importante isso. Não significa que você treinar muito todos os dias o seu core vai fazer com que ele funcione de maneira funcional, tá? Então, primeiro a gente precisa entender qual é a função do abdômen, porque a gente ouve muito na internet. Ah, a gente precisa fazer LPF para melhorar a função do abdômen. A gente precisa treinar o core para melhorar a sua funcionalidade. O que é essa função do abdômen, afinal, né? Que é muito importante primeiro a gente falar sobre isso. A função do abdômen é estabilizar a nossa coluna vertebral. Então é como se a nossa parte da frente aqui do corpo é uma parede que segura a nossa vértebra, as nossas vértebras, a nossa coluna. Então se eu não tenho uma parede forte, né, sustentando uma cadeia anterior muito forte, a nossa coluna vai sobrecarregar. Então, por exemplo, para eu estar sentada nessa cadeira de forma ereta, o meu abdômen ele precisa estar forte e funcional. Ele está ativo de maneira eficiente, eu não estou fazendo força para ele estar encolhendo ali a barriga, né? Ele está funcionando de maneira funcional, digamos assim, né? Para sustentar as minhas costas e eu não sobrecarregar a minha lombar. Então, a função do abdômen é estabilizar a coluna vertebral, tá? Então, essa é a principal função do abdômen. Então, por que eu faço tantos exercícios de abdômen e eu continuo com aquela sensação de barriga para frente? Porque você não está ativando o abdômen de maneira eficiente, tá? Então não adianta, eu posso treinar todos os dias, fazer 1000 abdominais por dia, mas se eu estiver fazendo por fazer, não ativando o abdômen de maneira funcional com a respiração, porque a função do abdômen é associada com a respiração também. Eu vou estar ali fazendo movimentos de flexão de tronco sem ativar a parede profunda do abdômen, que tem um músculo que é muito importante, que precisa ser trabalhado de forma eficiente, que é o transverso do abdômen, é ele que está mantendo aqui a minha coluna ereta, que é a nossa cinta natural, inclusive, né? E isso faz com que o meu abdômen fique forte, fique funcional, estabilize a minha coluna e, claro, mantenha a minha parede do abdominal chapada, né, chapadinhas, mantém aquela cinta natural presa ali no meu corpo. Agora, se essa faixa, né, essa cinta natural, eu tô treinando de forma errada, não tô ativando, tô lá fazendo exercício sem prestar atenção, tô pensando no que eu tenho que fazer, tô olhando o celular, tô fazendo 1000 abdominais sem intenção, essa faixa que deveria estar bem fixa ali na parede do meu corpo, ela vai ficar flácida, ela vai ficar mole, ela vai ir para frente, né? Imagina um cinto de segurança frouxo, né? Ele vai para frente e todos os meus outros músculos não vão ficar fortes o suficiente para estar encostado nessa parede, vão projetar para frente. E isso é a distensão abdominal, tá? Um outro ponto também da distensão abdominal que é muito importante, né, que a gente viu, né, que a barriga é projetada porque essa faixa elástica ela não está firme o suficiente, é a questão de você treinar, né, e não soltar essa musculatura. Por isso que nas aulas de LPF a gente faz muita liberação miofascial, porque não adianta também eu treinar o meu abdômen e essa fáscia muscular não está solta, né? Como eu falei que um dos fatores era o estresse da distensão abdominal, quando a gente fica estressado, a gente libera um aumento, né? Tem um aumento muito grande do cortisol. E o cortisol em alta, ele acelera tudo, ele desregula tudo no nosso corpo. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a temperatura corporal, aumenta a pressão arterial. Então, o nosso corpo ele vai trabalhando de forma rápida, mas não eficiente, né? E essa musculatura da respiração, que é o diafragma, que é esse músculo que a gente tem aqui abaixo, ele trabalhando de forma rápida e veloz, ele vai ficando muito rígido, muito duro, né? Então ele não vai conversar com a região do abdômen. Então quando a gente vai fazer o exercício ainda, tá num nível de estresse grande, cortisol alto, a musculatura rígida, não adianta, você pode fazer 1000 abdominais se você
fizer, não vai adiantar nada, porque a tua parede do abdômen não tá solta, não tá suscetível para aquele treino. Por isso que é tão importante a gente liberar primeiro a fáscia muscular do diafragma, liberar esse abdômen, fazer a automassagem, né, para essa fáscia. Isso não é uma vez só, tá, meninas? Minhas chapadinhas, é feito sempre, tá? Então a gente precisa liberar essa musculatura, precisa trabalhar com a respiração de forma intencional, fazer exercícios específicos para ativar a parede do transverso do abdômen, para que aí sim ele se torne funcional. Então não adianta você treinar todos os dias, fazer 1000 abdominais, não adianta, né? Eu já trabalhei com mulheres que vieram, que faziam musculação, por exemplo, faziam exercício para o core, e quando você vai pedir para ela tossir, por exemplo, eu não vejo ativação no abdômen, que tem um teste que a gente faz, que a gente coloca a mão, né? Que eu peço para tossir, eu não vejo ele se contraindo a musculatura, ou seja, nem para tossir o músculo tá ali funcional, ou seja, para que a gente precisa também da função além de estabilizar a coluna? Eu vou tossir, o que acontece com muitas mulheres? Xixi, escape de xixi, por quê? Quem segura ali toda essa musculatura é o transverso do abdômen. Então, isso aconteceu com mulheres que treinavam todos os dias e faziam exercícios para o core. Por isso que muitas vezes você treina todos os dias, mas você continua com dores nas costas, você continua com escape de xixi, aquela sensação de inchaço, barriga para frente, porque o seu abdômen não está funcional. Por isso que é tão importante você procurar uma especialista, principalmente em saúde da mulher, em LPF principalmente, porque no LPF a gente trabalha tudo isso. Soltura, regulação dessa fáscia muscular, respiração, né, para que você tenha menos estresse, menos pico de cortisol, você tenha uma sensação de relaxamento maior e, claro, treine o abdômen do jeito que ele tem que ser treinado, ativando da maneira correta. Chapadinhas, essa foi a nossa segunda aula sobre livre-se da distensão abdominal. Se você tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou ficar super feliz em ver, tá? As aulas são sempre terças e quintas, então na semana que vem eu vou colocar mais 2 aulas e se você tiver alguma sugestão do que eu posso abordar aqui, eu vou ficar super feliz de ver o seu comentário, tá bem? Um beijo e até a próxima aula!